Glória a Jesus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém? Então entramos agora no discipulado nível 2, amém, irmãos? Não sei se você percebeu, mas a última ministração nós falamos sobre a doutrina de Cristo, lá em Hebreus, com base em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 1 ao 3, e isso nos é a base do discipulado nível 2. Então nós temos ali a doutrina de Cristo, quando o escritor aos Hebreus fala assim: não lancemos novamente o fundamento da doutrina de Cristo, né? Então é um fundamento, é uma base, é um alicerce que nós como cristãos precisamos nos alicerçar, amém, irmãos? Então o discipulado nível 1 é os primeiros passos. Então nós encontramos ali ministrações de extrema importância, que não são menos importantes do que o nível 2, ou que o nível 3, ou que o nível 4, pelo contrário, são ministrações de muita importância, que nós falamos de salvação, falamos de fé, falamos de coisas importantes como o semear, como a ceia do Senhor, como o batismo nas águas. Mas agora, irmãos, no discipulado nível 2, nós vamos entender aí esse alicerce que o Senhor estabeleceu através de algo chamado de doutrina de Cristo, amém? Existe uma doutrina de Cristo que nós vamos estudar aqui. Então nós vamos não ter todas as ministrações, porque, como eu disse, o discipulado nível 2 inteiro ele tem 37 ministrações, e aqui no nosso intensivão 30 horas teremos apenas 14, mas nós passaremos aqui por alguns aspectos bem importantes dessa doutrina de Cristo. E lá ele fala, o primeiro coisa que ele fala lá em Hebreus capítulo 6, eu vou ler aqui para você em nome de Jesus e já vou fazer a oração, mas ele fala assim, Hebreus 6:1: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Amém, irmãos? Então hoje o nosso tema da nossa ministração é arrependimento, amém, irmãos? Então não dá para seguir sem, em primeiro lugar, passar pelo arrependimento, amém? Então é o que nós vamos estudar aqui hoje pela graça do Senhor. Então enquanto você abre a sua apostila, eu vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai amado, por mais essa oportunidade de nos reunirmos, mais essa oportunidade de podermos meditar na Tua Palavra, meditar, Senhor, naquilo que o Senhor preparou para nós, essa porção maravilhosa da Tua Palavra que o Senhor colocou ao nosso dispor, o Senhor colocou aqui diante de nós para que possamos nos alimentar e sairmos hoje daqui cheios da Tua unção, cheios de arrependimento, cheios, Senhor, de desejo de Te servir, Pai. Desejo de caminhar, desejo de seguir e prosseguir em busca do prêmio da soberana vocação. Como diz o teu servo, o apóstolo Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo, em busca desse prêmio, porque o Senhor Jesus Cristo tem preparado uma grande mesa para nós, através da sua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja, por esse ministério. Obrigado, Senhor, pela oportunidade das portas abertas para poder pregar a tua palavra, para poder falar do teu evangelho, Senhor. Pai amado, eu te peço nesta noite, uma vez mais, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê capacidade sobrenatural para absorver a tua palavra. Senhor, nós levamos as nossas mentes cativas à obediência de Cristo. Nós colocamos, Senhor, o nosso coração aberto para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Senhor, eu me esvazio de mim mesmo, eu me esvazio da minha sabedoria, da minha teologia. Eu fico, Senhor, na dependência do teu Espírito Santo, da tua ministração em nossas vidas nesta noite. Espírito Santo, toma o teu lugar de mestre. Tu és um mestre nesta noite, tu és um mestre das nossas vidas. Eu sou apenas um arauto, apenas um intérprete, apenas um mensageiro, Senhor, segundo a tua vontade. Por isso, Senhor, dai-nos unção, poder, graça, misericórdia, para poder falar e apregoar as boas novas do teu evangelho, em nome de Jesus Cristo. Pai, na autoridade do teu nome, eu repreendo todo
toda a oposição maligna das trevas, eu repreendo todo inimigo do Evangelho, eu repreendo toda a obra do diabo contra esta obra, contra este ensinamento, contra esse seminário, em nome do Senhor Jesus Cristo, que bata em retirada e caia por terra toda a oposição do inferno. Pai amado, cerca-nos, Senhor, com a Tua glória, enche este lugar com a Tua presença, que possamos, Senhor, sentir o fluir da unção do ministério de ensino em nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Aqueles que ainda estão a caminho, Senhor, traga com segurança este lugar. Aqueles que estão ouvindo pela internet, Pai, abençoe e abre o entendimento para que possamos, Senhor, desfrutar da Tua palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém? Então aí na sua apostila nós temos o texto base, que está em Mateus, capítulos 9, versículo 13. Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: Ide, portanto, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Glória a Jesus. Então, irmãos, esse aqui é um princípio muito importante que nós precisamos aprender. Como eu tenho dito nas últimas ministrações, nós temos uma grande tendência, irmãos. Nós temos uma tendência em nos julgarmos merecedores. Amém, irmãos? Você entende isso? Nós temos uma tendência a nos julgarmos a nós mesmos, porque lá na ministração da ceia nós encontramos lá o apóstolo Paulo dizendo: examine-se o homem a si mesmo, né? Então quando nós fazemos um exame de nós mesmos, muitas vezes nós temos uma forte tendência em olhar para nós mesmos e falar: eu sou o cara. Não é assim que a gente consegue entender? Por quê? Porque nós estamos nos esforçando para servir a Deus. Nós estamos nos esforçando para buscar as coisas de Deus. Nós estamos nos esforçando até para viver uma vida de santidade. Porque se o crente que ainda não busca esse tipo de esforço, de se esforçar contra o pecado, ele ainda precisa voltar lá nos primeiros passos, onde ele precisa ainda entender que ele precisa ser salvo, ele precisa acertar o alvo, ele precisa de uma vida de santificação. Mas aí vai passando o tempo, irmãos, e nós começamos a nos achar merecedores. Porque eu oro mais, né? Porque eu oro. E aquele que não ora? Mas eu jejuo. E aquele que não jejua? Porque eu não falto na igreja. E aquele que falta? Então nós acabamos querendo, nos achando involuntariamente merecedores de uma bênção, seja ela de nível de salvação ou não. Amém, irmãos? Então eu mereço, porque eu busco, porque eu pago o preço. Mas aí nós precisamos voltar lá para a cruz, né, irmão? Não dá para ter um evangelho saudável sem antes ter passado pela cruz. E a cruz é o lugar de maior constrangimento que nós temos diante de Deus. É o lugar em que nós reconhecemos a nossa miséria, é um lugar que nós reconhecemos a nossa situação de pecadores, e é o lugar onde nós recebemos esse favor imerecido que é chamado de graça. Amém, irmãos? A graça é um favor imerecido. Nós nunca poderíamos merecer a nossa salvação. Nós nunca poderíamos merecer o amor de Deus. Nós nunca poderíamos merecer uma sequer bênção de Deus. Mas porque eu oro, eu jejuo e eu busco as coisas de Deus, então eu sou mais abençoado do que o outro. Irmãos, você não é mais abençoado do que o outro que não faz essas coisas porque você merece pela sua atitude cristã abençoada. Você é mais abençoado do que o outro porque você entendeu o princípio de você tomar posse dessa condição que você tem de filho de Deus. É diferente.
né? O filho que anda desgarrado do pai, que não está ali muito na presença do pai, ele também come do arroz e feijão que o pai coloca na geladeira. Ele também toma do leite que o pai traz e coloca na geladeira, né? Mas aquele filho que está mais perto do pai, o que acontece? O pai leva para passear, o pai compra McDonald's. Amém, irmãos? Então a pessoa que está mais perto do pai acaba recebendo alguns benefícios da comunhão com o pai. E não porque merece, porque é melhor do que o outro que faz as coisas e o outro não. Pelo contrário, nós temos o exemplo do filho pródigo, que ele foi lá para o mundão, pediu a herança e se arrebentou, né, irmãos? Nós conhecemos a história. Mas e o irmão do filho pródigo? É tão pecador quanto ele, porque o irmão do filho pródigo, em vez de se alegrar com o irmão que estava morto, mas que agora tinha renascido, ele simplesmente fala: eu te servi a vida inteira e você não me matou um cabrito para poder me alegrar com os meus amigos. Então ali ele sentiu inveja do irmão, ele teve ali uma postura inadequada para um servo de Deus. Então, muitas vezes, muitos servos de Deus empenhados na obra, empenhados às vezes, vai querer exigir de Deus uma bênção, e ali o outro que acabou de chegar, às vezes cheio de pecado, cheio de coisa, recebe uma bênção ainda maior do que aquela que ele está buscando há anos, orando a Deus. Amém, irmãos? Nós não somos merecedores, independente da nossa condição. E aqui o apóstolo, o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 9 que nós lemos, ele faz aqui uma declaração que puxa o tapete dos merecedores. A declaração de Jesus aqui é que ele não veio chamar os justos, irmãos. Aqui o Senhor, ele está fazendo uma declaração. Aqui não é Pedro, não é Paulo, não é algo do Antigo Testamento escrito por Moisés, não. Aqui é o próprio Senhor Jesus dizendo que ele não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém, irmãos? Então o arrependimento, ele é um chamado de Deus. E o que é chamar a Deus? O que é esse chamado? O chamado é o Evangelho. Amém, irmãos? O que significa a palavra evangelho? A palavra evangelho é uma palavra de origem grega, uma palavra que pronunciada como euangelion, né? Euangélio, que significa boas novas, que significa boas notícias. Então o evangelho, irmãos, é a proclamação de uma mensagem de esperança para o pecador. Aleluia! Uma mensagem de esperança para o pecador, que Jesus Cristo, ele pagou o preço do resgate. Então, irmãos, o evangelho é isso. Ai, pastor, fala-se tanto que a gente tem que pregar o evangelho, né? Mas o que é o evangelho? O evangelho é uma boa notícia que chegou para o ser humano. Você antes era inimigo de Deus por causa da sua natureza pecaminosa, você era separado de Deus, porque a palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos estão afastados de Deus, todos são inimigos de Deus pela sua natureza pecaminosa. Mas com a vinda de Jesus Cristo, com a vida de Jesus, você tem um chamado, você tem um convite para entregar os seus pecados na cruz de Cristo e receber gratuitamente a sua salvação. Mas isso não sem arrependimento. Amém, irmãos? O arrependimento, às vezes, ele demora um pouco para chegar. Às vezes o arrependimento, ele não é algo natural. Às vezes quando a gente chega para Jesus, a gente não tem assim um sentimento de arrependimento, um sentimento de tristeza, né? Que a gente fala que é arrependimento, e a gente simplesmente a gente se alegra em Cristo. O sentimento é de alegria, não é de tristeza. O sentimento é de alegria. E essa alegria é arrependimento? Sim, é arrependimento. Porque nós vamos falar aqui sobre esse princípio, o que é esse arrependimento que Jesus Cristo nos chama. Amém? Então o primeiro ponto, irmãos, que nós precisamos compreender é que lágrimas de tristeza não necessariamente produzem arrependimento. Amém? Então o arrependimento, ele não é um sentimento.
Amém? Glória a Deus. O arrependimento ele não é sentimentos. Porque eu pequei, então eu preciso que no meu coração haja uma tristeza muito grande e que eu chore na presença de Deus para que isso demonstre o meu arrependimento com Deus. Não, irmãos, o arrependimento não é lágrimas de tristeza, amém? Então vamos lá para o exemplo que nós temos de Esaú. Porque, irmãos, é comum confundir tristeza com arrependimento. Mas nós precisamos observar que, como no exemplo de Esaú, as coisas não foram bem assim, irmãos. Quem foi Esaú? Esaú foi o irmão de Jacó, amém? Você lembra de Abraão, Isaac e Jacó? Jacó teve um irmão chamado Esaú, que era o primogênito, amém? Porque eles eram gêmeos. Mas aconteceu lá um mistério lá na hora do parto, que o Esaú colocou ali uma mão para fora na hora de nascer. Eu não sei assim, eu não consigo cientificamente, né? Não sei se há algum médico aqui no meio de nós que vai dar uma explicação, mas eu não consigo entender como que uma criança tira a mão para fora, né? E a parteira foi lá, colocou uma fitinha ali naquela mão e aí ele puxou a mão de volta para dentro. Amém, irmãos? E ali aquilo caracterizou o que? A primogenitura. O que é primogenitura? Dentro desse contexto judaico, irmãos, existia uma tradição judaica de patriarcas. Então, como que funcionava? O primeiro filho, o filho mais velho, o primogênito, ele tinha alguns direitos além dos outros, irmãos, direitos espirituais de sacerdócio, porque era o patriarca que era o ministro sacerdotal da sua família. Então o cara podia ter 10 filhos, mas o seu primogênito seria o seu sucessor. Amém, irmãos? Então a primogenitura era um direito adquirido pelo nascimento. Então a pessoa que nasceu primeiro, ele era ali o primogênito. Amém? E ali então nós temos esse cenário, né, de Esaú, que ele colocou a mão para fora, então ele foi o primogênito. Aí depois, quando os dois nasceram, que eles eram gêmeos, o menino que estava com a fitinha ali, como eles eram iguais, né, assim, eu acredito que não eram iguais, porque a Bíblia diz que um era mais peludo, né, que o outro, né, Esaú era peludão e Jacó era ruivinho e tal, mas eles eram gêmeos e Esaú ganhou esse direito de primogenitura por direito de nascimento. Mas aconteceu lá no capítulo 25 de Gênesis que Esaú foi para uma caçada. Ele foi caçar, ele era caçador, e Jacó já era mais caseiro, Jacó ficava mais cuidando das coisas de casa, mas Esaú era aquele homem cabra macho, sabe? Aquele que gostava de ir para o meio do mato para caçar os animais, para trazer ali a comida para casa. Só que ele voltou um dia cheio de fome, morrendo de fome, literalmente morrendo de fome. Às vezes a gente fala, nossa, estou morrendo de fome, mas a gente não está morrendo de fome, né, irmão? Aqui no episódio do Gênesis capítulo 25, nós vemos Esaú chegando assim, morrendo de fome. Eu imagino que ele já estava assim num nível de desnutrição, de muitos dias sem comer, de uma caçada mal sucedida. E ali ele, muito provavelmente havia ali uma distância entre as tendas, uma distância entre ali o território onde esses patriarcas viviam, que deveriam ser um território muito grande. E ali, o que nós temos aqui no capítulo 25 é que Esaú ele chega até a tenda de Jacó e vê que Jacó estava preparando um guisado de lentilhas, estava preparando uma sopa, né? Amém? E ali ele diz assim, olha, me dá de comer porque eu estou aqui morrendo de fome. E aí Jacó, né, alguns dizem que o significado de Jacó é usurpador, né? Eu prefiro crer que, pelo menos etimologicamente, Jacó significa aquele que agarra, porque quando ele também nasceu, Esaú nasceu, ele nasceu agarrando no calcanhar do irmão, por isso que se chamou Jacó, aquele que agarra. Mas alguns falam que significa usurpador, porque ele o quê? Ele falou assim, eu te dou essa comida se você me vender o seu direito de primogenitura.
Esperto, né? O Jacózinho aqui. E ali o Esaú falou assim: que me vale o direito de primogenitura se eu estou morrendo? Ele está morrendo de fome. E aí Jacó falou: então jura, né? Então vamos jurar aqui. Então Gênesis 25, 34, você tem aí na tua apostila. Ele diz assim: e Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura, o seu direito de primogenitura. Então Esaú, ele teve esse episódio que ele desprezou. Mas aí, irmãos, depois ele buscou o arrependimento. Amém, irmãos? Ele buscou o arrependimento, porque olha o que nós encontramos lá no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 12, no versículo 16 e 17. Ele diz assim: e ninguém seja devasso ou profano como que, irmãos? Como Esaú. Aqui o escritor aos Hebreus está trazendo à memória o que aconteceu com Esaú. Não seja ninguém devasso ou profano como Esaú, porque por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Olha que coisa terrível, irmãos. Esaú, ele buscou o arrependimento com lágrimas, porém não encontrou. Então você percebe que o arrependimento, ele não está diretamente relacionado a sentimentos. Então aí você já cai por terra um conceito errado que você pode ter aprendido no decorrer da sua caminhada cristã, de que para você se arrepender, você precisa sentir. Amém? Muitos falam isso: olha, não, mas eu não estou sentindo, eu não senti. Tipo, a pessoa espera pecar, né? Espera que quando ela peca, ela sinta algo na sua alma, sinta uma tristeza que vai ali ser a representação do seu arrependimento, quando na verdade não é. Esaú buscou com lágrimas o arrependimento e não o encontrou. Irmãos, a consequência aqui, pelo menos esse ato de Esaú, a consequência de rejeitar bênçãos espirituais como Esaú rejeitou, sem dúvida, irmãos, será a rejeição divina. Essa rejeição leva o indivíduo a perder o caminho do arrependimento. Uma vez que eu era presbítero, eu sou presbítero ainda, né, irmãos? Como eu já disse, um dia eu vou, aqui mais para frente a gente vai chegar em algumas ministrações de eclesiologia, discipulado nível 3, mas eu, sendo na condição de presbítero, certa vez a gente tive uma situação em que o pastor me chamou ali os irmãos para ministrar os outros, os presbíteros e os obreiros para ministrar ali os irmãos, e eu tomei a decisão de não atender esse chamado, né, do meu pastor, para ir lá impor as mãos sobre as pessoas por alguma situação que não convém hoje nós compartilharmos, mas, e ali eu ouvi da boca do meu pastor que eu estava ali, ele falou assim que haviam pessoas que estavam rejeitando a unção. Estavam rejeitando a unção. Então eu queria só abrir esse parênteses para te dizer o quê? Que rejeitar a unção, irmãos, é algo terrível. Rejeitar coisas espirituais te leva para um caminho de você se perder e não encontrar depois o arrependimento. E aí, só fechando parênteses, eu não rejeitei a unção, tanto é que hoje eu estou aqui, né, depois de muitos anos, falando para vocês hoje já numa condição de pastor local de uma igreja, falando que eu sou presbítero, amém? Que a unção que foi lançada sobre mim, o óleo que foi derramado sobre mim, ele é irrevogável, amém? Glória a Deus. Então, respondendo a esse episódio, anos depois eu tenho a humildade de dizer que eu não rejeitei a unção, mas Esaú rejeitou o seu direito de primogenitura. Buscou o arrependimento com lágrimas, mas não encontrou.
Então, irmãos, vamos aqui definir o verdadeiro arrependimento. O que é, então, pastor, arrependimento? Se arrependimento não é tristeza, se arrependimento não é sentimentos, o que é, então, o arrependimento? Irmãos, o verdadeiro arrependimento é uma mudança de mente. Ele se dá quando existe uma legítima mudança de mente. Então, a palavra no original grego para arrependimento é a palavra metanoia. Eu não sei se você já ouviu falar nessa palavra metanoia, mas é uma palavra que é traduzida por arrependimento. O que significa essa palavra metanoia? Significa conversão, tanto espiritual como também intelectual, uma mudança de direção, uma mudança do quê? De mente, uma mudança de compreensão, uma mudança de atitude. Então, irmãos, arrependimento está relacionado a uma mudança de atitude, a uma mudança de mente. Então, eu pequei e agora eu entendo que aquilo é um pecado e agora eu vou me posicionar de uma maneira diferente. Eu vou ter uma mudança de atitude em relação a esse pecado. Ah, pastor, mas então isso aí é o arrependimento, mas aí depois eu pequei de novo. Amém, irmãos? Mas você pecou e você entendeu que o que você fez foi pecado? Porque esse é o grande problema do pecado. O problema do pecado é você não encontrar o lugar de arrependimento. É você não conseguir compreender que aquilo que você fez é pecado. E se você não compreende que é pecado, como que você se arrepende? Então o arrependimento, ele está relacionado a uma mudança de mente. Então vamos dar um exemplo. A gente já está preparando a cama aqui, que a próxima ministração será pecados sexuais, amém, irmão? Agora a gente vai entrar numa série de mensagens aqui sobre pecado propriamente dito, sobre os frutos da carne, sobre essas obras mortas, né, que nós estamos falando, que é o arrependimento de obras mortas. Então hoje é só uma introdução sobre arrependimento, para nós entrarmos depois nas obras mortas, que é os frutos da carne, que são os frutos da carne, lá de Gálatas 5:19. Então, irmãos, o verdadeiro arrependimento, ele produz essa atitude oposta àquela tomada anteriormente. Então, eu não quero mais errar. É aquilo que a gente falou lá, por exemplo, do camarada que ele teve um problema com pornografia. Então, o camarada que teve um problema com pornografia, irmãos, geralmente ele já tem um problema, já não é de hoje. Esse problema que ele carrega, às vezes, já é desde a sua infância e adolescência. O camarada ele foi exposto à pornografia muito cedo e ele alimentou dentro da sua alma uma lascívia que hoje é muito difícil, mesmo depois de crente, ele se libertar dessa lascívia. Então o que acontece? O arrependimento é a mudança de mente. O arrependimento é o camarada olhar para trás e falar assim: Senhor, antes eu não conseguia compreender que o que eu estava fazendo era pecado, porque para mim eu pensava que eu não estava fazendo mal para ninguém, né? Estava ali satisfazendo ali os meus hormônios, né? Meus estresses, as minhas ansiedades, ou até a minha falta de um casamento, de um matrimônio, para poder ter uma vida sexual. E ali então a pornografia era ali como se fosse um mecanismo de escape, uma válvula de escape para a pessoa aliviar o estresse, amém, irmãos? Isso era o pensamento de antes de ser cristão. Mas aí quando o camarada ele se converte, quando o camarada ele entende que esse pecado na área sexual é um pecado, então qual que é o arrependimento dele? Uma mudança de mente. Essa mudança de mente muitas vezes vai levar um período para ele conseguir vencer esse pecado. Por isso que quando nós falamos de ceia e falamos de toda aquela questão, e a gente fala assim: ah não, mas o camarada pecou, ele não pode
pode fazer tal coisa, ele não pode, não é que ele não pode, irmãos, ele não deve fazer isso nunca, mas se ele fez, ele precisa encontrar o caminho do arrependimento, a sua mudança de mente e olhar para trás e dizer: Senhor, basta cada dia o seu mal, eu peço perdão por esse meu pecado, eu sei que a minha natureza é imunda, eu sei que eu estou fazendo o que não agrada aos seus olhos, mas me perdoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E aí você recebe o seu perdão, porque nós precisamos ter a fé de receber o nosso perdão, de entender que Deus nos perdoa, porque o momento que você fala assim: puxa, Deus não me perdoa mais, então você saiu da graça e você entrou debaixo de um sistema meritório, onde você merecendo, você é perdoado, e quando você não merece, você não tem acesso ao perdão. O perdão, ele está relacionado à fé e a mudança de mente, que é o arrependimento. Amém, irmãos? Glória a Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que aí assim possa experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, irmãos? Experimentar a vontade agradável, boa e perfeita de Deus é não nos conformarmos com este presente século, com esse mundo, mas nós temos o quê? Uma metanoia, uma mudança de mente. Amém, irmãos? Por isso que não dá para permanecer na prática do pecado, porque senão não caracteriza o arrependimento. O arrependimento caracteriza você sair da prática do pecado. Então imagina aquele camarada que trabalha no departamento de compras da empresa. Agora eu vou pegar na veia de muita gente que está ouvindo isso pela internet. O camarada é comprador de uma empresa e, irmãos, a gente sabe que tem muita bola aí por trás. Uma empresa que compra milhões de reais em produtos, em máquinas, em uma série de coisas. Aí o comprador que toma a decisão de como comprar. Então aí rola um almoço, rola ali um cafezinho, né, entre o cara que quer vender e o cara que quer comprar. E aí rola uma coisinha chamada bola, né, que eles falam, deu uma bola. Então o que é a bola? A bola é a corrupção, irmãos. O camarada dá ali um dinheiro por fora para que aquele comprador decida por aquela empresa e tome e feche contrato com ela. Amém, irmãos? E o que isso significa, além de corrupção? Significa que aquele irmão que se converteu, que já praticava isso, ele não deixou o seu emprego, ele não mudou de profissão, ele continua sendo comprador de empresa. Mas antes ele achava que esse mecanismo, né, dele receber um acréscimo no seu salário era algo de direito dele. Porque afinal de contas, né, ele trabalha tanto e o patrão dele paga um salário tão pequeno para ele, e era um acréscimo no seu salário. E ele estava acostumado a ter esse acréscimo, amém, irmão? Já era parte da rotina dele, mesmo sabendo que é teoricamente ilegal, é corrupção. Mas quando o cara se arrepende, quando ele vem para Cristo, qual que é a grande questão? Se ele vai continuar nesta prática ilegal de pecado. Então imagina que esse cara vai chegar pro vendedor e vai falar assim: não, eu te escolhi porque você tem o melhor preço, você tem o melhor produto, mas eu não quero nada, não vou receber nada de você, extra o meu salário, eu já ganho da empresa para comprar os produtos da empresa. Mas aí, irmãos, passou 5 meses que ele não recebeu mais bola nenhuma, não recebeu mais corrupção nenhuma, mas aí quando passou 5 meses, ele entrou num arroxo financeiro tão grande, tão apertado, que Deus pôs ele numa prova, porque Deus nos prova, irmãos, amém?
Deus nos prova. E ele colocou ali o camarada numa prova tão grande e levou lá um vendedor assim muito cheio de vontade e de desejo de dar a bola para ele para conseguir fechar aquele contrato. E aí ele vai ficar naquela indecisão. Ele vai falar, mas eu preciso. Mas eu não sei o quê. Mas não, mas eu me arrependi, eu não quero. Não, isso não é de Deus, isso é de Deus. Mas eu preciso. E aí de repente ele vai e ele aceita. 5 meses depois que ele já se converteu, ele aceita. O que acontece com esse camarada? Ele tem que se arrepender, porque ele já tinha se arrependido, mas ele tropeçou no pecado. O pecado, a sedução do pecado foi mais forte do que ele. Ele cedeu naquele pecado, e ali ele vai falar assim, puxa, olha o que eu fiz. O que ele vai fazer? Pedir perdão para Deus. E aí, qual que é a próxima atitude dele? Não cometer mais esse pecado. Deus rejeitou ele porque ele tropeçou? De maneira alguma, irmãos. É isso que nós precisamos entender. O Senhor Jesus está chamando os pecadores para o arrependimento. Então o pecado, ele precisa ser um acidente e não uma prática. Porque se eu estou na prática do pecado, voltando lá para a pornografia, eu estou ali, eu assisto pornografia na internet 5 vezes por semana, irmãos. Uma coisa é você, sabe, um dia você caiu no pecado, um dia você teve uma situação, um dia ali você, puxa, cometi um pecado, me perdoa, Senhor. E outra coisa é você continuar na prática da pornografia, isso não é arrependimento. Logo, se você não se arrepende, você não tem perdão de Deus na sua vida, amém? E aí você acumula pecados que depois você vai ter problemas na sua vida espiritual com Deus, amém? E aí às vezes a gente vê pessoas que não têm essa mudança de mente, continua na prática do pecado e vive um ministério arrastado. Deus tem um chamado lindo na vida do irmão e da irmã, só que não consegue assumir porque ainda não deixou o pecado, ainda não produziu frutos de arrependimento, amém? E para encerrar aqui, irmãos, nós temos, interessante, eu falei que não, a tristeza, ela não tem a ver com o arrependimento, ou melhor, o arrependimento não tem a ver com a tristeza, não podemos confundir arrependimento com tristeza, porém, existe uma tristeza que produz o arrependimento. Olha que interessante o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, capítulo 7, versículo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Ele diz assim, porque a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera o que, irmãos? A morte. Então, não adianta eu achar que o arrependimento é a tristeza segundo o mundo. Nós temos lá o caso de Judas Iscariotes, né, irmãos? Você acha que Judas, ele não teve um pesar muito grande na sua alma? Ele se enforcou depois, né? Ele devolveu o dinheiro, ele pegou o dinheiro que ele recebeu da traição e ele lançou no templo. Ele jogou, ele foi para devolver para o sacerdote, os sacerdotes falaram, não queremos esse dinheiro não, esse dinheiro foi pago de preço de sangue. E aí Judas, ele lança esse dinheiro lá dentro do templo, e os sacerdotes recolhem esse dinheiro e não colocam no gasofilácio, não colocam nas ofertas do templo, eles pegam esse dinheiro e compram um terreno que depois se tornou um cemitério de estrangeiros, que se chama Campo de Sangue. Amém, irmãos? Porque os sacerdotes sabiam que aquele dinheiro não podia entrar na coletoria da igreja, não podia entrar nas finanças do templo, porque ele era um dinheiro maldito. Então, Judas, ele nem gastou o dinheiro, ele nem usou do dinheiro que ele traiu Jesus. E aí ele teve uma tristeza tão grande, um pesar, uma tristeza segundo o mundo tão terrível, que fez ele cometer o suicídio. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então a tristeza segundo o mundo opera a morte, porém a tristeza segundo Deus, ela traz a salvação, ela traz o que? O arrependimento que leva à salvação. Então, não sei se você já fez essa oração, eu faço direto, eu gosto de fazer essa oração, quando o camarada se desvia, quando o camarada faz, né, se desvia dos caminhos do Senhor, eu oro assim, Senhor, apesar
aperta o coração desse irmão, coloca uma tristeza no coração dele, esmaga o coração dele, Senhor, esmiuça o coração dele, para que ele possa encontrar o caminho do arrependimento e que ele possa ter a sua salvação e voltar para os caminhos do Senhor. Então a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. Amém, irmãos? Então, às vezes, por isso que você pode cometer um pecado e sentir uma tristeza muito grande, isso é de Deus, é o Espírito Santo que está te convencendo do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que está ali passando o sentimento dele de tristeza para você, e você ali fala: Senhor, me perdoa, Senhor, eu sou um lixo mesmo, Senhor, mas eu sei que pela tua graça eu vou vencer. Amém, irmãos? Nós precisamos entender isso, que o arrependimento, eles têm que estar presente na vida do crente continuamente. Ai, pastor, mas o cara errou ontem, aí pediu perdão hoje, aí amanhã vai pecar de novo, aí vai pedir perdão de novo. Irmão, deixa isso com Deus. Deixa que Deus vai fazer o julgamento dele segundo as obras de cada um. Mas se eu pequei, eu preciso dobrar o meu joelho na hora, irmãos, e pedir perdão para Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, para alcançar um arrependimento genuíno, é preciso que discernir que um dos caminhos para o arrependimento é essa tristeza segundo Deus e não a tristeza segundo o mundo. O verdadeiro arrependimento é uma mudança contínua. O que Jesus falou para aquela mulher adúltera? Vai e não peques mais. Amém? Jesus não estabeleceu o limite, falou assim: se você pecar agora já era, se você pecar agora é a última vez, é a última chance. Não, Jesus, ele deu ali o direcionamento de dizer: vai e não peques mais. Isso significa o quê? Que o processo de santificação é o processo de uma vida inteira. Amém, irmãos? Nós só vamos verdadeiramente estar longe, fora da presença do pecado, quando esse corpo for revestido da incorruptibilidade do mundo. Então ele diz aqui na conclusão, o verdadeiro arrependimento é uma mudança contínua que começa no momento em que o homem aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e que é o verdadeiro motivo, né, desta metanoia, essa mudança de mente, e aprende a pensar e viver segundo o que, irmãos? Segundo a palavra de Deus. Quando você começa a ver a palavra de Deus em sua vida, e você fala assim: puxa, isso eu não posso mais praticar, porque vai contra aquilo que o meu Deus determinou. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus.